Lucas capítulo 10, no versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que é que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então olha para mim. Aquele homem que questionou Jesus, ele não tinha boas intenções, porque ele não cria que Jesus era o Filho de Deus. Então ele fez uma pergunta para Jesus com um tom de ironia: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: não é você o intérprete da lei? Não é você o conhecedor da palavra? Diga você. Aí o homem, decoradamente, já citou lá os versículos lá dos livros sagrados. Amar a Deus acima de todas as coisas e tal, né? Muito bem, ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras. Como muita gente na igreja conhece a palavra, conhece as escrituras, mas não vive nada do que lê, não pratica nada do que está escrito. E por isso vão perder a vida eterna. Então Jesus lhe respondeu, olha só o versículo 28. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isto e você viverás. Você vai ter a vida eterna, faça isso. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Você vê que ele estava cutucando Jesus. Ele estava querendo colocar Jesus em uma situação difícil. Primeiro Jesus falou para ele: então faz isso que você acabou de falar, que você vai ter a vida eterna, você vai viver. Aí ele olhou para Jesus e falou: mas quem é o meu próximo? E isso tudo Jesus encontrou não gente mundana, não gente que estava lá no mundo, gente que estava perdida, gente perturbada, cheia de demônio, não. Gente da igreja, questionadora, contenciosa, com maldade e malícia, querendo atrapalhar o ministério de quem? De Jesus. O diabo, ele é doido para entrar naqueles que estão dentro da igreja. O povo lá de fora já está com ele. Ele é doido para entrar na vida de pessoas que frequentam a igreja. E quando ele entra, ele faz um estrago, meu amigo. Porque a pessoa, ela nunca diz que ela está mal. A pessoa, ela nunca diz que ela está perturbada ou que ela precisa de ajuda. Normalmente as pessoas que já frequentam a igreja, que já são da igreja, elas são conhecedoras da Bíblia, elas dizem que estão ótimas, estão muito bem, mas por dentro estão muito mal, estão vazias. O Espírito Santo se retirou, quem entrou foi um demônio. Quem combate Jesus é o diabo, e Jesus combate os demônios. Esse homem estava combatendo Jesus. Então você veja, quando o diabo encontra alguém dentro da igreja, é o espírito de religiosidade. A pessoa não se converte, não se coloca na presença de Deus, fica dentro da igreja, sendo enganada, sendo enganado, e vai para o inferno. Com toda a sabedoria, com todo o conhecimento. Ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem
descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando aquele homem assaltado semi-morto. Casualmente descia um sacerdote, um pastor, por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem semi-morto, que tinha sido o quê? Assaltado, o sacerdote, o pastor, passou de largo, ou seja, passou bem longe. O sacerdote viu aquele homem caído, ferido, machucado, ele passou bem de largo, bem de longe. Ele nem quis ver o que estava acontecendo ali. Ele nem procurou saber o que houve com aquela pessoa, se ela estava bêbada, se ela tinha sido assaltada, se ela tinha sido agredida. Ele nem procurou ver. O sacerdote, o homem de Deus, passou bem longe. Só que quem estava caído ali era uma alma. Quem estava caído ali era uma vida. Aquele sacerdote, aquele pastor, passou bem longe, dizendo: eu não vou me envolver nos problemas dos outros. Eu não quero saber de rolo, não, eu vou embora. Mas ele estava virando as costas para quem? Para a obra de Deus. Virou as costas para uma alma, você está virando as costas para a obra de Deus, você está virando as costas para Jesus. Aquele sacerdote havia pegado no arado, mas ele olhou para trás. Ele falou: não vou me envolver mais com os problemas dos outros, porque fazer a obra de Deus, você acaba se envolvendo com os problemas do próximo, com os problemas dos outros. E você ali na sua posição de cristão, você dá assistência. Se necessário uma assistência física, uma assistência física. Se necessário uma assistência material, uma assistência material. Se necessário uma assistência espiritual, uma assistência espiritual. Mas aquele que verdadeiramente ama o próximo, serve a Deus, nunca vira as costas para um necessitado. Nunca vira as costas para uma alma. Para uma alma. E o sacerdote, com toda a presença de sacerdote, com o rótulo de sacerdote, com a bata de sacerdote, ele passou bem longe. Normalmente muitas pessoas fazem isso dentro da igreja. Elas dizem: eu não quero me envolver. Eu não quero ser obreiro, eu não quero ser pastor, eu não quero estar em ministério nenhum da igreja, porque eu tenho minha vida, eu tenho os meus problemas, eu tenho a minha família. Ou seja, é aquela pessoa que passa bem longe do necessitado. Só que isso é anticristão. Isso é anticristão. Porque Jesus diz que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmo. E quando você faz a obra de Deus, você está amando o próximo. Olha o que diz. Então esse pastor não estava com o quê, pessoal? Com nada. Semelhantemente um levita. O levita era as pessoas no passado que viviam do altar, tocavam. Não só tocavam os instrumentos de corda, os instrumentos musicais, mas o levita, ele tinha uma função muito importante, ele cuidava da igreja. Esses meninos que tocam aqui hoje, eles não são levitas, eles são cooperadores, tocam aqui quando podem. Porque o levita morava na igreja, vivia na igreja, cuidava da igreja, se preparava para os cultos. O levita, ele tinha toda como posso dizer, um ritual de entrega para o altar. Ele vivia para o altar, ele vivia. Hoje você vê gente que toca na igreja e diz: eu sou levita. Que levita? Coisa nenhuma. O levita é aquele que vivia para Deus, vivia para a obra, vivia para o altar. E o Espírito Santo enchia eles de tal maneira que os instrumentos que eles tocavam era como se fossem anjos tocando. Eles eram cheios de unção. Aí passou um levita, que também vivia do altar, vivia da obra, tocava na igreja. Olha só.
Olha aí, ó. Leia vocês bem alto aí, vamos lá. Semelhantemente, um levita desceu por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Passou bem? Mas não era o sacerdote, mas não era o levita. Mas eles diziam, não é problema meu. Não é problema meu. Eu já tenho os meus problemas, eu já tenho a minha vida, eu já tenho as minhas preocupações, eu vou lá me meter em problema dos outros? Jesus foi contando a história. Então, nem o pastor, nem o levita quiseram ajudar. Não quiseram fazer a obra de quem? De Deus. Olha aí. Certo samaritano que nem judeu era, fazia parte do povo de Samaria, nem judeu ele era, nem cristão ele era, vamos colocar dessa maneira, não era da religião. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto, e vendo aquele homem que tinha sido assaltado, machucado, jogado no chão, vendo aquele homem, o compadeceu-se dele, e chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio quê? Animal, que era o seu meio de transporte, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Olha só, o que aquele samaritano fez, nem o sacerdote, nem o levita fizeram. Ele pegou aquele rapaz machucado, pegou aquele rapaz mau, colocou em cima do seu meio de transporte, que era o animal na época, ou seja, colocou dentro do seu carro e tratou das feridas daquele samaritano. Cuidou das feridas dele, como se fosse alguém da própria família, como se fosse um ente querido. Ou seja, aquele samaritano, ele não era cheio de si, ele não era cheio da religião, ele não era cheio de atributos, como levitas tinham, mas dentro dele ele tinha o amor e a atitude para agir. Porque tem pessoas que conhecem a Bíblia, tem pessoas que têm até atividades dentro de uma igreja, mas ela não tem amor e nem atitude para fazer em favor do próximo. Ela quer que a alma dela seja o quê? Salva, mas ela não salva quem Deus coloca no caminho dela. Ela não salva quem Deus coloca no caminho dela. Ela não salva o familiar, ela não salva o vizinho, ela não salva o amigo, ela não salva ninguém. Por quê? Porque ela está tão paralisada devido aos problemas particulares dela, porque eu estou desempregado, porque eu estou passando necessidade, porque eu estou com problema com o meu casamento, porque eu estou com problemas na saúde. Ela fica tão focada, tão paralisada, já com os seus próprios problemas, que ela diz isso como desculpa: eu não posso ajudar ninguém. Eu não posso ajudar ninguém, eu não posso salvar ninguém, porque eu já tenho minha vida, eu já tenho meus problemas. Outras foram decepcionadas em outras igrejas, em outros ministérios, que isso acontece. Levaram uma bronca, ouviram o mau testemunho do pastor adulterou, pastor isso, pastor aquilo. Não, eu não vou fazer a obra mais não, porque eu prefiro ser membro da igreja. É uma desculpa, porque quem serve a Deus, não serve a homens. E muitas das vezes nenhum homem falhou, quem falhou foi você. A sua vida é um ciclo de falhas, a sua vida é um ciclo de retrocesso, a sua vida é um ciclo de abandono, a sua vida é um ciclo de olhar para trás. E você fica focado com os seus problemas, com a sua vida, e você não tem tempo de ajudar quem está caído, de ajudar quem está fraco, de ajudar quem está destruído. Uma palavra que você dá, você ajuda. Um abraço que você dá, você ajuda.
uma visita que você faz naquela casa, você ajuda. E às vezes a pessoa ela atribui que o pastor deve fazer. Só que hoje nós temos uma obra muito grande. Hoje nós não estamos como na época de Jesus, que Jesus só tinha 12 e um ainda era o diabo. Hoje nós temos mais de 40 discípulos, não sei quantas tias, não sei quantos membros na igreja. Todos têm que fazer a obra. Todos têm que sair da região de conforto e se entregar a Jesus, se entregar para a obra de Deus, sem olhar para o defeito do São Ninguém, e sim olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas nem o sacerdote, nem o levita se deram conta que, salvando aquele coitado, eles estariam salvando a quem? A si mesmos. Porque só é salvo, repita comigo, só é salvo quem salva. Só é salvo quem salva. Quem não salva não está salvo. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Deus ele vai querer ver as nossas obras, as nossas atitudes, para poder nos salvar. Se não tiver obras, não vai ser salvo. Se já fez a obra e olhou para trás, não vai ser salvo. Se está na obra, mas não faz a obra. Como é que é isso, bispo? Eu estou na obra, mas não faço a obra. Eu tenho um título. Eu tenho um rótulo. Eu sou pastor, eu sou levita, eu sou não sei quem, sou missionário, eu sou isso, aquilo. Mas eu não faço a obra, que nem esses aqui. Eles estavam na obra, mas eles não faziam o quê? A obra. Quando a obra precisou deles, eles viraram o quê? Já devidos os problemas deles. Deviam estar com a cabeça o quê? Cheia. Deviam estar com a cabeça cheia. Mas o samaritano também devia ter os problemas dele, não devia? Mas colocou dentro do próprio quê? Carro. Cuidou das feridas. Vamos ver mais aqui? E ainda levou para uma hospedaria e tratou dele. Ainda colocou ele no hotel. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era o dinheiro, e entregou ao hospedeiro, o dono lá do hotel, lá da pousada lá. Entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ou seja, o samaritano tinha os problemas dele, tinha a vida dele para resolver, mas ele pegou, tratou daquele rapaz, tratou daquele homem, colocou lá no hotel, falou para o recepcionista, para o homem do hotel: olha, está aqui o dinheiro, cuida dele, mas se precisar gastar mais, pode gastar que eu te indenizo, porque eu vou voltar. Eu vou resolver meus problemas. Eu vou resolver a minha vida, mas eu vou voltar para saber dele. Quem é de Deus sempre arruma tempo, sempre arruma espaço, para não só cuidar da sua própria vida, mas para cuidar daquele que está necessitado, daquele que está caído, daquele que está realmente precisando de ajuda. E se você, analisando essa palavra, porque a pergunta daquele homem que conhecia a lei, a Bíblia, a palavra, as Escrituras: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Foi a pergunta que ele fez para Jesus. E Jesus, com uma história, resumiu: mas você quer ter a vida eterna? Faça a obra de Deus. Não seja só conhecedor das Escrituras. Pratique, ajude o próximo. E o homem perguntou para Jesus: mas quem é meu próximo? Ele queria saber o limite de proximidade. Quem é o próximo que eu devo ajudar? Jesus já colocou o próximo como o desconhecido. O desconhecido é o teu próximo. Aquele que você nunca viu, aquele que você nem sabe quem é. Para você ter a vida eterna, você tem que cuidar dele. E querendo ou não, quando a pessoa faz a obra de Deus, ela acaba até sendo empurrada a cuidar do próximo, porque é exigido dela. Vai evangelizar, vai no hospital, vai não sei aonde, vai fazer visita tal. A pessoa ela acaba fazendo o que Jesus mandou fazer. E normalmente é o que o membro não faz.
Normalmente só um membro da igreja, ele não faz quase nada. Normalmente o membro da igreja, ele vem para o culto, assiste a reunião, fala de Jesus uma vez ou outra, quando ele está inspirado, ou quando ele está sem o quê? Preocupações. Aí ele fala de Jesus no trabalho, fala para a família, mas só se limita a isso. Ele não vai além. Por isso que a Bíblia diz, quem muito é dado, muito é cobrado. Mas todos deveriam se preocupar com o próximo. E diz aqui, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus, vai e procede tu de igual modo. Quer ter a vida eterna? Vai e faz igual o bom samaritano. Proceda, faça, execute a minha vontade, cuidando da minha obra, cuidando do próximo. Não adianta você ser intérprete da lei, conhecedor da lei, faz teologia, faz estudo de ser mais o quê, mas não pratica nada. Não adianta estar cheio de conhecimento por fora e estar vazio por dentro. Então, se você quer salvar-se a si mesmo, salve o seu próximo. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aí, rapidamente, em Romanos capítulo 2, vamos lá. Romanos capítulo 2, para a gente concluir. Então, a vida eterna não é uma coisa que todos vão ter. A vida eterna vai ter aquele que fazer o bem, que fazer o que é certo, que salvar almas, que cuidar do próximo. Amém, pessoal? No nome de quem? Olha o que diz aí. Capítulo Romanos 2, versículo 6. Que retribuirá, aqui é Deus, tá? Que retribuirá a cada um segundo o seu quê? O procedimento deles foi honesto? Foi de um cristão? Nós vamos receber segundo o nosso título, pastor. Tem gente que se agarra tanto a título. Tanto a título, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo. Nós vamos ser reconhecidos por Deus não pelos nossos títulos, e sim pelo o nosso comportamento de fazer o bem ou de fazer o mal. E olha o que ele diz. Versículo 6, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverando em fazer o quê? O bem. Procuram glória, honra e incorruptibilidade. Então a vida eterna é para aqueles que perseveram em fazer o quê? O que é o certo, o que é o bem. Agora, aquele que já tem uma caminhada com Jesus e quer ter uma caminhada com Jesus, ele é no começo assim, ele é no meio assim, até o fim ele é assim. Ele quer fazer o bem, ele quer fazer o certo, ele quer fazer a obra, ele quer contribuir, ele quer ajudar. Os erros dos outros não interferem na decisão dele de servir a Cristo. Ele continua servindo, ele continua adorando, ele continua honrando. Se ele era de uma outra igreja e houve problemas lá, não tem problema, ele sai daquela igreja, ele procura uma outra igreja, mas ali ele se apresenta, ali ele quer fazer a obra, ali ele quer servir também. Ele espera o tempo de Deus, mas ele está à disposição, ele está disponível, porque o chamado que foi dado a ele não foi dado pelo homem, foi dado pelo Espírito Santo. E o verdadeiro servo de Deus que quer fazer o bem, ele não procura rótulo, ele não procura título, ele só quer servir de alguma maneira. Você veja o Senhor Jesus, diga, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não ficou em cima de um pedestal. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Rei dos reis. Não, o Senhor Jesus dobrou os joelhos e lavou os pés dos discípulos. Pedro falou, o Senhor não vai lavar o meu pé. Aí Jesus falou, se você não deixar eu lavar o teu pé, então você não tem a vida eterna, então não tem conversa contigo. Ele falou, não, então lava meu pé, minha cabeça, meu braço, lava tudo. Você vê que o Senhor Jesus deu a maior lição de humildade, lavou os pés do próximo.
Aí a pessoa, ela fica, não, mas eu quero ser pastor. Não, mas eu quero tocar na bateria. Não, irmão, você vai tocar no baixo. Não, eu quero a bateria. Para mim é melhor a bateria. A pessoa quer escolher onde vai servir. A pessoa quer escolher o que vai fazer. Ô irmão, hoje você não vai ficar em pé aqui no salão, não. Você vai tomar conta dos automóveis no estacionamento dos membros. Aí eu não fui chamado para isso. Como não? Você foi chamado para servir aonde quer que Deus venha te colocar. Sem questionar. Olha, irmã, você vai ficar hoje do lado do altar, assessorando o bispo, auxiliando o bispo. Glória a Deus. Aí fica. Se achando. Você pega a mesma irmã, na outra semana fala, hoje você não vai nem assistir o culto. Enquanto eu estiver pregando, você vai ficar lavando o banheiro lá dentro, lá porque está muito imundo, pouco, sujo. Nem o da minha casa eu limpo. Vou limpar o da igreja. Não, Jesus me chamou para isso não. Quem entendeu? Levanta a mão. São pessoas que têm conhecimento do quê? Da Bíblia, da palavra, mas não pratica. Porque tudo que eu faço para a obra de Deus, eu estou fazendo para o meu próximo. Um piso que eu coloco, eu estou na igreja, eu estou fazendo para o meu próximo, porque o meu próximo vai entrar aqui e vai encontrar um piso para poder pisar. Uma cadeira que eu dou para a igreja, eu estou fazendo para o meu próximo. Amém, pessoal? Aquilo que eu fizer, eu estou fazendo para o meu próximo. O problema é aqueles que não querem fazer nada, só querem ficar em cima do pedestal. Esses aí não terão a vida o quê? Eterna, porque não quer fazer o que é certo. Olha aí. Versículo 8. Mas a ira e a indignação de Deus, né? Aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também aos gregos. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o quê? Ao bem. Ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de quem? Para Deus não há acepção de pessoas. Se eu faço o que é bom, se eu faço o que a palavra manda, eu vou ter a vida eterna. Se eu não faço, eu vou para o inferno. Quem entendeu? Levanta a mão. Então você quer ser quem aqui? O bom samaritano? Ou você quer ser aquela raça de religiosos? Porque eu sou o sacerdote, porque eu sou o levita. Mas praticar não praticava nada. Só salva quem está salvo. Quem não está salvo não salva ninguém. Fique de pé em nome de Jesus. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.